já tivemos juntos. É sobre o trabalho em equipe, como a gente exercita esse nosso, entre aspas, esse nosso poder de liderança. É assim. Vai gravar, não, você não vai gravar. Um membro de um determinado grupo, ao qual prestava serviços regularmente, sem nenhum aviso, deixou de participar dos trabalhos. Após algumas semanas, o líder do grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado à frente de um fogo brilhante. Já imaginando o motivo da visita, o homem deu-lhe as boas-vindas, conduziu-o a uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto esperando. O líder se fez confortável, mas não disse nada. Em silêncio, contemplou a dança das chamas em torno da lenha ardente. Após alguns minutos, o líder examinou as brasas cuidadosamente, apanhou uma brasa ardente e deixou-a de lado. Então voltou a sentar-se e permaneceu silencioso e imóvel. O anfitrião prestava atenção em tudo, fascinado e quieto. Então a chama da brasa solitária diminuiu, houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou de vez. Logo, o carvão estava frio e morto. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial. Antes de se preparar para sair, o líder recolheu o carvão frio e inoperante e colocou-o de volta ao meio do fogo. Imediatamente, ele voltou a incandescer com a luz e o calor dos carvões ardentes ao seu redor. Quando o líder alcançou a porta para partir, o anfitrião disse: "Obrigado, tanto por sua visita quanto pelo sermão. Estou voltando amanhã ao convívio do grupo." Esse é o fim. Eu vou colocar isso no grupo para a gente ler com mais tranquilidade, mas essa é uma mensagem que serve para nós todos, né? Para não perder, né? Nós que estamos, de certa forma, responsáveis por uma liderança, ou por um comando, ou por um esforço maior, seja lá o que for, né? A gente ter esse tom, né? De não deixar a brasa dos companheiros que às vezes se afastam por qualquer motivo, não deixar ela apagar, né? Colocar ela sempre no meio das outras brasas, que ela se acende e volta a brilhar, a queimar, a aquecer. Isso é para nós, para mim, para nós todos. Geraldo, só fazer uma colocação, né, sobre isso que você está falando. Eu acho que isso serve mesmo para a gente fazer uma reflexão, uma autorreflexão, principalmente cada um dentro do seu microgrupo, né? Porque dentro do centro existem vários grupos, né? Microgrupos, porque eu sinto que parece que é uma questão de respeito se a pessoa se afasta e a gente não procura. Né? E eu sinto que as outras igrejas, as outras religiões, né, eles vão atrás. Se a pessoa sumiu, desapareceu, opa, o que está acontecendo? Né? No centro parece que tem um pé atrás, né? Uma coisa de, não, se a pessoa não vem é porque ela não quer. E eu acho que esse seu texto mostra bem isso. Né? Eu acho que, claro, que você não vai fazer chegar a 10 pessoas na porta da casa da pessoa, né? Mas eu acho que se a pessoa fazia parte de um microgrupo e deixou de participar, pelo menos a gente precisa, né, dar um alô para essa pessoa, entender o que aconteceu. Às vezes tem pessoas que somem, desaparecem, a gente, né, não sabe o que aconteceu e fica, sabe, uma coisa meio pisando em ovos, não me toques. E eu acho que esse texto traz exatamente isso, né? Eu acho que às vezes a pessoa, né, estava esperando esse alô que a gente às vezes fica com medo de dar. Ótimo, Débora. E você vê que o texto é tão sutil, né, que o líder foi lá e fez o manuseio da brasa, então não foi lá dar sermão, falar, não foi perguntar se estava bravo, se estava com alguma bronca. Não, ele foi lá, ficou lá, né, o texto nem fala que nem mal se cumprimentaram, né? Quer dizer, é sutil.
sutil o texto. Sim. E outra coisa importante é que a pessoa às vezes se afasta por uma bobagem, ou às vezes até, enfim, por uma bobagem. E se não vai ninguém atrás, nós estamos ceifando a oportunidade daquela pessoa trabalhar, né, no trabalho fraterno e aprender. Então, serve para nós isso. Ah, não vou porque ele está lá, ele tá lá mimado, não sei. Não tem importância. Se ele não, às vezes está doente, às vezes ele precisa de uma atenção, às vezes ele precisa de um carinho, enfim. Muito bem. Então, vamos então ouvir a Débora. Eu só queria fazer uma lembrança, Débora. Como você vai fazer a direção também, porque nós estamos focando, né, esse nosso grupo, eu junto com vocês, nós estamos focando na direção da reunião pública, eu estou repetindo, para a gente tornar a reunião mais, a direção, né, e o grosso e o todo do trabalho mais amoroso, mais... eu fico pisando em ovos para falar a palavra, porque tenho medo de ficar doce demais e ficar muito chatinho, né? Mas tornar, porque as pessoas que estão lá, muitas vezes, nem conhecem a doutrina espírita, está com dor, né? A grande maioria das pessoas da reunião pública, eles estão vindo lá porque tem uma dificuldade, maior ou menor, mas às vezes grave até. Então, a direção da reunião, ela pode tornar aquela reunião, aquele todo, mais consoladora, a reunião mais consoladora. O expositor, ele vai interpretar a doutrina, vai passar aquilo que ele preparou, vai passar aquele conteúdo. Mas a direção vai trazer consolo, vai trazer amor, vai trazer carinho. Então, é isso que eu gostaria de fazer. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu também não sei fazer isso direito, né? Eu tenho exercitado tal, mas eu sou muito duro para fazer isso. E às vezes se eu dou uma navegada assim, falando de forma mais carinhosa, mais doce, eu fico me cobrando, falo, pô, peraí. Mas é preciso ser um pouquinho mais doce, um pouquinho mais carinhoso, levar um dado de consolo para aquele grupo que está lá, né? Para depois fechar com o passe. Né? Então você vai fazer entre a direção, quer dizer, o preparo da palestra e o finalzinho, você pode pegar os seus 10 minutos, né? Sei lá, pegar aí uns 3 minutos, né? Uns 3 ou 4 minutos para fazer a direção e depois... Mas olha, ninguém também, se precisarem um pouquinho mais, não vamos aqui brigar, né? Não vamos... Tá bom. Então, fique tranquila. Tá bom, ideal. Eu fiz uns ensaios aqui. Eu acho, assim, eu queria muito me colocar assim, à disposição e muito aberto para assim, para todos os comentários. Eu nem sei como é que você conduz isso, se você depois faz isso, porque assim, eu acho que se eu chegar aqui e fizer tudo certo, não tem muito sentido da gente estar aqui de fazer todos esses encontros, né? Então, assim, tudo que você disser, olha, de repente aqui é um ponto de atenção, de repente ali é um ponto de atenção, eu tô assim, aberta, não tô com a intenção de, vou fazer tudo certo, porque senão, né, não tinha muito sentido, tá? Então, eu vou fazer uma abertura, vou falar sobre o tema, depois vou fazer o encerramento. Isso, tá bom? E você não está falando para nós. Você está falando, imagina que você está falando lá para a plateia, para o computador do centro. Esquece que nós somos seus parceiros aí da reunião. Tá bom. Só não tem muito espaço para interação, né? Por causa do tempo, né? Não, a interação não vai ter. Depois nós vamos comentar, nós vamos fazer comentários amorosos, né? Comentário crítico destrutivo, bem entendido. Sim. Crítico, construtivo, que tiverem para falar, gente, eu estou à vontade, tá bom? Exatamente. Então vamos lá. Então tá bom. Então, vamos começar com a nossa prece inicial. Vamos, neste momento, acalmando o nosso coração, acalmando os nossos pensamentos, acalmando a nossa respiração, deixando os nossos problemas do lado de fora
e nos dedicando integralmente ao estudo da noite. Agradecemos aos amigos do plano espiritual por terem preparado este momento com tanto cuidado e com tanto amor. Pedimos que nos acompanhem durante a nossa explanação e durante o estudo, para que possamos entender, assimilar e, principalmente, colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Graças a Deus. O tema que ficou para eu compartilhar com vocês é um tema do Livro dos Médiuns, o capítulo 8. Eu vou até colocar uma tela aqui, para depois vocês me dizerem se isso facilita ou não. Então, o tema é o Laboratório do Mundo Invisível. Na verdade, eu fui investigar o porquê dessa palavra laboratório, né? E, na verdade, essa palavra laboratório, ela é uma alusão ao que nós conhecemos como um laboratório, né? No laboratório é o lugar onde substâncias são manipuladas para a formação de outras. Não é um lugar físico, né? Não é um laboratório com paredes, né? É uma ideia, né, de que existe a manipulação de algumas matérias para transformar-se em outras. E no Livro dos Médiuns, quem responde as perguntas para o Allan Kardec sobre esse tema é São Luís, né? Então, uma das perguntas é do que é feito o vestuário dos espíritos. Porque os espíritos, para se identificarem aos encarnados, no caso de um contato, as vestimentas ou algum acessório é o que faz ele diferente dos outros, né? Os espíritos precisam se identificar e, através desses materiais da vestimenta, eles se identificam. E aí, como que eles fazem isso? Os espíritos encarnados e desencarnados também, eles podem manipular o fluido cósmico universal. Eu acho importante aqui a gente só fazer um parênteses, né, de que tudo que a gente vê no universo é matéria ou espírito. Então, a gente tem Deus, né, que é a força suprema, que é o Criador, e a gente tem matéria, e o que não é matéria é espírito. Então, tudo que for inteligente, né, princípio inteligente é espírito. Então, Deus, matéria e espírito. Tá? Então, os espíritos, eles manipulam esse fluido cósmico, que é a base de toda a matéria, através do pensamento. E aí, então, eles plasmam, eles transformam esse fluido na roupagem, no acessório, principalmente levando em consideração objetos ou vestimentas que eles usaram na última encarnação, porque isso é que identifica se eles estiverem tendo um contato com algum encarnado. Esses objetos, roupas e acessórios, eles podem ser tangíveis, eles são percebidos pelos nossos sentidos, pela visão, pelo toque, em muitos casos, pelo olfato, em outros casos, e pelo paladar. O tempo de duração dessa materialização, né, dessa manipulação e dessa transformação desses objetos, ela tanto pode ser temporário, o espírito vem, né, a roupagem, o material acompanha ele, quando ele vai, a roupagem e o material some com ele, né, desaparece com ele, como ele também pode ser permanente. Não sei se vocês já ouviram falar do fenômeno da escrita direta. Então, no fenômeno da escrita direta, o que acontece?
um papel é dobrado, é colocado numa gaveta e depois de um tempo vai se pegar esse papel e tem lá uma mensagem, né? Uma comunicação do plano espiritual através da escrita. E aquela escrita, ela é feita muitas vezes com grafite, com tinta de caneta. Então, o que aconteceu? O espírito que quis se comunicar naquele papel, que escreveu aquela mensagem, ele manipulou o fluido cósmico universal, transformou no que ele precisava para se comunicar. Então, aquele material, aquela matéria, aquele material que compõe as letras, né, que compõe o texto, ele é permanente. Então, tanto pode ir embora, né, esse material que foi manipulado, tanto pode ir embora com o espírito, quanto pode ser permanente, no caso da necessidade de uma mensagem e de deixar algo escrito, tá? Não são só os espíritos evoluídos que fazem essa manipulação, os espíritos mais ignorantes também. A diferença é que os espíritos mais evoluídos, eles conseguem compreender e como é que isso acontece. E alguns espíritos menos evoluídos fazem a manipulação, transformam nos objetos, mas não entendem como é que isso acontece, tá? Os espíritos podem transformar esse fluido cósmico universal em alimentos, né? Então, eles podem transformar, podem oferecer isso para uma pessoa, né? Então, no caso de um pão, não vai ser um pão de farinha, de água, de fermento, né? Na verdade, é uma sensação de algo parecido com o que a gente tem e que pode, inclusive, dar a sensação de saciedade para quem come. Não tem a mesma sensação de estar comendo, né, um pão normal, mas tem uma sensação de saciedade. Os espíritos podem manipular esses fluidos também para transformá-los em medicamentos, né, no caso de necessidade de algum tratamento, eles podem fazer essa manipulação, mas eles não podem transformar esse fluido cósmico em veneno, né, porque esse movimento, né, esse fenômeno dessa materialização, dessa transformação desse fluido cósmico, ele depende da vontade do espírito, ele faz isso através do pensamento, mas ele precisa da permissão de Deus. Para finalizar, nós não conseguimos entender como é que isso tudo funciona, dado as nossas limitações de conhecimento, mas eu acho que a gente consegue imaginar como é que isso acontece e nos aproximar da realidade pelas informações que nos são passadas pelos espíritos. Não tem espaço para pergunta. Se tivesse, esse era o momento da gente abrir para as perguntas. E agora, então, a gente vai para a nossa finalização, né? Então, neste momento, na prece final, a gente aproveita para fazer as nossas vibrações. Neste momento, agradecemos ao Mestre Jesus e seus auxiliares pela oportunidade de estudo e de aprimoramento espiritual. Aproveitamos a oportunidade para fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar pelos nossos governantes, que têm nas mãos decisões tão sérias e importantes que decidem a vida de muitas pessoas, para que eles sejam tocados, intuídos e guiados pelo plano espiritual, para que o interesse da maioria seja sempre levado em consideração. Vibremos pelas pessoas que estão doentes nos hospitais, em casa, clínicas de repouso, para que recebam o amparo fraternal e que possam acreditar na cura, na melhora e que dias melhores virão. Vibremos pelos médicos, pelos enfermeiros, cientistas, que trabalham incessantemente para o bem da população. Vibremos pelas crianças que estão neste momento sofrendo algum tipo de abuso ou de agressão, para que elas sejam fortalecidas no amor de Cristo e possam ser amparadas por adultos mais responsáveis.
Vibremos pelas pessoas em situação de rua, pelas crianças nos orfanatos, pelas pessoas que estão nos presídios. Vibremos por todas as pessoas que estão participando dessa reunião, por seus amigos e seus familiares. Que assim seja. Ufa, nossa, já fiquei sossegada. Até com a bochecha queimando. Eu tenho uma pergunta, pode fazer? Deus, Jorge! Espera um pouquinho só, deixa só a gente comentar, depois eu abro. Olha, Débora, eu diria que não há reparos a fazer. Queria ressaltar a prece inicial maravilhosa, né? Que, olha, não parece, mas parece, né? A prece inicial, ela cria o ritmo do dia. Se a pessoa vai fazer uma prece inicial, faz uma coisinha sequinha, com meias palavras, que as pessoas não... Porque uma prece, ela tem que ser entendível, ela tem que ser clara e simples, é decoração, né? Então, se for fazer uma prece, já ficar fazendo citações, palavras bonitas, fazer rimas, não vai dizer nada, os espíritos vão virar cara para as preces. Então, a prece simples, a gente tem que ser fez, simples, objetiva e cria o ritmo, ele dá o tom da palestra, né? Mesmo que o expositor seja outro, mas aquela prece, você já deve ter visto, muitas vezes, o expositor, quando ele está fazendo a exposição, ele cita a prece que o dirigente fez. Olha, o dirigente tal fez a prece, falou isso. É o tom. E esse é o tom que nós vemos com os olhos do corpo, né? E o tom que nós damos para o mundo espiritual, para os espíritos que estão acolhendo, suportando, intuindo, estimulando, né? Então, nós não temos ideia da importância da prece. Então, você fez uma prece que realmente já colocou a tua exposição naquele nível de conteúdo, de postura, né? Eu observei, quando você citou laboratório, né, uma dica importante, né? Você citou laboratório, ele disse o que faz um laboratório aqui na Terra, né? Que é para mostrar a analogia, a igualdade do tema, né? Então, quando Allan Kardec interpreta, o Jesus ensinava, aliás, Jesus e Allan Kardec são professores extraordinários, né? E utilizar exemplo do cotidiano, né? Utilizar um exemplo do que está falando o texto é algo que traz a frequência para o teu controle, para o teu domínio, não no mau sentido, no bom sentido. Então, quando você falou do laboratório, falou que faz um laboratório aqui na Terra, você trouxe a pessoa que está assistindo para a tua intenção de mostrar aquilo que você desejava mostrar. Não? Ótimo. O conteúdo, né, embora você teve pouquíssimo tempo, né, deu uma estouradinha, mas não tem importância. Porque o tempo é muito curtinho, então não dá para abrir e fechar, né? Então aí fica sem sentido. Mas o conteúdo, ao meu ver, foi perfeito. Você abordou de forma a ser entendida por qualquer público, né? Ficou lá em cima do conteúdo, não criou nada assim de grandioso, espetacular, e foi exatamente no núcleo do conteúdo. Eu não deu para ver, mas eu não sei se você usou uma colinha, um conteúdo, parece que não, né? Porque eu estou vendo sempre você olhando para cá. Se quiser usar uma colinha, umas palavras. Não teve cola? Você não teve claro cola? Que teve, Geraldo. Imagina, olha aqui a minha super cola. Não, mas você não deu a cola. Eu vi você olhando, você estava olhando. Eu decorei a cola. Mas é um caminho também. Mas foi ótimo. Você fez o começo, meio e fim, né? E não saiu fora do assunto. Excelente.
tom de voz, né? Alguém tem alguma coisa contra o tom de voz, a clareza das palavras? Parece uma locutora, né? Excelente. Geraldo, ela é professora. Hein? Ela é professora. Teacher, né? Então. Teacher, como você. Seriedade, né? Olha, a seriedade, às vezes não parece, mas se o expositor de uma reunião pública, o expositor de uma sala de aula, ele pode contar uma historinha, contar uma piadinha, mas na reunião pública, para sair fora desse nível de seriedade, é complicado. É muito difícil fazer. Contar uma piadinha, trazer um assunto, por exemplo, um assunto que aconteceu no dia a dia, trazer ali para a reunião pública. Se for fazer, tem que tomar muito cuidado, porque na reunião pública, se você for contar uma piadinha, você vai agradar talvez um, mas vai desagradar 10. E às vezes a piadinha que se vai contar, ela vai prejudicar, às vezes, uma pessoa que está vivendo aquilo, que está sentindo aquilo, que está sofrendo aquilo. Então, cuidado, você foi séria, não mexeu com isso. A direção, né? A direção foi ótima. A vibração você fez as 3, né? Não precisava ter feito as 3, nós combinamos fazer uma, né? Mas você fez as 3, todas elas muito bem feitas, todas com sequência, né? O interessante da vibração, quando nós estivermos dirigindo, o ideal é quando fizer uma vibração, dá o comando final, né? Vibremos, e dá um tempinho para que o pensamento daquele grupo todo possa se movimentar e possa ir para aquele lugar que a gente está indicando, né? Lá para o hospital, né? Vibremos, dá um tempinho. Dá um tempinho. Que é para tornar a vibração mais... facilitar o volume, o envio do público. Mas lógico, hoje aqui nós não temos tempo, né? Não tem jeito de... Não, mas é verdade. Eu não tenho muito esse costume, até porque a vibração que eu faço com as crianças, ela é menor, né? Porque o tempo deles é outro, né? Então, acho que sim, acho que você tem razão, né? Dar uma pausinha para as pessoas poderem fazer esse movimento, né? De energético, porque o objetivo é esse, né? Equilíbrio, pelo menos para mim, você passou um equilíbrio absolutamente tranquilo. Né? Equilíbrio. O equilíbrio do expositor, ele vai realmente passar aquilo para o público. Né? Se o expositor se mostrar nervoso, titubeante, ele vai prejudicar o envio daquele conteúdo que ele preparou. Não vi nada disso em você. Foi ótimo. E é isso, olha, eu achei maravilhosa. Obrigada, Geraldo. Maravilhosa. Alguém quer fazer um comentário? Pode ficar à Gente, vontade. e daí? Então, a pergunta que eu ia fazer, posso fazer agora? Pode. Que você falou que ia colocar uma coisa na tela, na minha não abriu nada. Alguém viu alguma coisa? Eu não vi nada. Não, na minha não abriu. Agora eu queria saber só, esse era meu computador. Ai, gente. Pegou mesmo. Pegou meu Tive contrato. nota negativa nesse quesito aí. Tô anotando aqui, ó. Não, mas é que a gente fica preocupado com o tempo da pessoa, né? Mas vocês podiam ter me falado, tá bom. Da próxima vez eu checo para ver se tá legal, porque eu já sei fazer isso, que eu faço isso com as minhas crianças toda semana, tá, gente? Não foi falta de conhecimento. Mas tá bom, eu falei que ia colocar mesmo, Joyce. Mas tudo bem. Era só uma informação para falar, porque tem gente que ouve e às vezes gosta de ler, né? Então eu tinha colocado lá uma coisinha bem simples do que eu estava falando. Chama atenção, né? É bom que chama atenção. Acho que sim, mas tá bom. Posso falar? É que às vezes aparece na sua tela e você pensa que os outros estão vendo. Aí o que acontece? Sai do teu computador, a documentação tem que subir, é o tal do upload,
e não dá tempo de descer até a quem está ouvindo, quem está assistindo. Aí o meu filho, ele deu uma dica. Você pega a apresentação e põe num drive, coloca na nuvem. Aí o que acontece? Você já fez a apresentação, ela subiu, que consome uma banda e tempo. Aí quando você for fazer a apresentação, na apresentação você faz um compartilhamento de uma janela do Google. Aí vai haver apenas o download e todos vão ver com menos... Estão dando risada, mas é assim que funciona. Consome menos banda e dá mais resultado. Eu fiz um teste da outra vez, inclusive com ele assistindo, né? É uma coisa técnica que de repente a gente acaba ajudando, né? Não, mas aí a gente coloca apresentar. Apresentar. Não, inteiro, uma janela. Você coloca no Google Drive a apresentação do PowerPoint ou de um PDF que você vai fazer. Aí quando você for compartilhar, você não compartilha do teu micro, você compartilha de uma janela do Google que já subiu. Aí o Google, dentro desse aplicativo do Meet, vai apresentar com mais facilidade. Eu fiz esse teste lá no 3º ano e também aconteceu a mesma coisa com você. Aí eu liguei para o meu filho, perguntei para quê, aí apresentou quando você faz apenas o download. É um pouco complicado no começo, mas depois a gente se acostuma. Tá bom, depois eu tento fazer. Eu vou mostrar para vocês o que era também, né? Estão vendo agora? Não. Só aparece Agora sim. Agora sim. Agora sim. E a letra... Eu tava rindo da cara de dúvida da Débora. Mas a letra está muito pequena. Você tem que fazer uma letra que dê para assistir num celular. Quem tiver no celular acaba não conseguindo. Você tem que colocar uma letra de 48 a 70 pixels. Essa aqui, quem tiver no celular não consegue ler. É que só para computador, né? Eu tô no celular e eu tô conseguindo ler, gente. Então... Tá. É que tem gente de mais idade, né, Fernanda? E tem gente que não tem um celular tão grande, com muita definição. Então nós temos que pensar no pior caso, né? Tá bom, verdade. Eu posso abrir no celular e ver como fica aberto no celular, né? Porque tem gente que tem celular grande. A gente tem que pensar na pior hipótese. Nós temos que pensar naquele que tem um celular bem pequenininho, né? Tá bom. Tá bom. Mas o meu carregador. Muito bom. Só lembrando, vidas idosas importam. Dá um mínimo. Geraldo. Vou colocar uma letra desse tamanho. Então para a gente encerrar, olha, alguém ia fazer mais algum apontamento? Só elogiar. Olha, só elogiar. Olha, Débora, parabéns, viu? E por último, uma coisa legal que você colocou lá na vibração do finalzinho, você falou amor de Cristo, né? É isso que às vezes eu me pego, que eu devo falar isso quando às vezes eu estou fazendo, e eu não falo porque eu acho que falar é o amor de Cristo, o amor de Jesus. A Ieda, quando ela faz o encerramento, depois da vibração, ela cita o manto de Maria, o manto da Senhora. Ela é uma coisa assim, bem fora, às vezes. Você não vai ver o Allan Kardec falando isso, nem o Leão Denis falar isso. Mas falar o manto de Maria, quer dizer, é poético e bonito e atinge as pessoas, né? Então a gente deve, no encerramento, nas vibrações, eu acho que eu gostaria de trazer aqui para nós todos, inclusive para mim, tornar essa prática, como você falou, o amor de Cristo. O amor de Cristo é a base de tudo. E às vezes a gente não cita, porque isso aí é piegas, isso aí é para o pastor falar lá. Não, nós devemos fazer isso também. Tornar as reuniões consoladoras, amorosas, citar Jesus exaustivamente. Nossa, agora foi muito forte, não? Citar Jesus exaustivamente. Meu Deus do céu, né, Joyce? Muito bom. Débora, obrigado, parabéns. Olha, puxa vida, maravilha. Obrigada. E eu acho que
essas oportunidades são de exposição, de qualquer trabalho, é sempre a gente é que ganha, né? A gente pensa que a gente vai levar alguma coisa para alguém, mas assim, a gente é que ganha, porque eu não tinha começado ainda a ler o livro dos médiuns, ele já estava aqui, eu já tinha dito para o Marcelo, e aí, assim, eu não sabia nem o que era o laboratório do mundo invisível, né? E assim, é um conhecimento que começa a se abrir, e aí você, para poder estudar isso, você tem que ir lá na Gênese, por quê? Porque tem, né? Meu, assim, é realmente, eu acho que é oportunidade para quem faz, com certeza. Para quem faz. O Luciano fala isso sempre, né? Sim. Me deram a oportunidade de estudar isso para poder trazer aqui para vocês. E é isso realmente. O expositor não é o sabe-tudo, nem na sala de aula, nem na frente lá da tribuna. Ele que estudou aquele assunto primeiro do que os outros, assimilou aquilo, aceitou, interpretou aquilo e trouxe. Né? Então, esse é um aprendizado que nós não vamos esquecer jamais. É verdade. Jamais, porque eu vou focar, vou desenvolver, vou interpretar, vou testar. E é como se fosse, é como a caridade. Exatamente. É Então, como a caridade também, né? Porque a caridade, quando você começa a fazer, você pensa que você está fazendo um bem para o próximo, na verdade, esse bem primeiro é para você mesmo. Né? É como você se sente bem, como você se sente tranquilo e calmo, quando você encontra uma paz interior que é difícil você encontrar fora da caridade. Sim, é exatamente isso. E os espíritos superiores já disseram que a maior caridade que nós podemos fazer é divulgar a doutrina espírita. Então esse é o trabalho para o qual nós estamos nos preparando, né? Mesmo que a gente não vá fazer grandes pregações, né? Mas só o fato de nós assimilarmos um conhecimento, mesmo que em mico, no cisco, mas a gente já em casa, né, a gente começar a testar no trabalho, na rua, no centro espírita, em qualquer lugar que a gente vá, se a gente já começar a testar, nós somos micros Jesus ambulantes por aí. É verdade. Micro. Mas nós já vamos, provavelmente já vamos deixar de fazer outras coisas piores. Nós vamos começar a dominar pensamento e por aí vai. Isso quer dizer que no mês que vem nós já podemos ouvi-la, né, Débora? Tá bom. Podemos. Ótimo. Então, você começou 8h15 e terminou 8h27. Tá bom. Só foi o tempo é muito curto, mas numa palestra lá em frente, lá na sala do centro espírita, o tempo tem que ser rigoroso, porque se não for rigoroso, o teu dirigente vai pedir para você parar. Sim. Né? Então, mas vem cá, o tempo é 15 minutos no total, não é? Bom, hoje nós combinamos 10 minutos. Corre, Daniela. Você pode fazer em 7 minutos, né? Pode fazer a exposição em 7. Porque a exposição, ela não é assim de extrema importância. É lógico que vai ser importante. Se pedir para falar de Jesus, você falou de Genésio, né? Mas se você pegou o conteúdo e trabalhou o conteúdo, né? Começo, meio e fim, né? De uma forma que a gente, né? Como fez a Débora, de forma que a gente possa entender, né? Entender, mesmo que pequenininho. Fez o preparo, prece inicial, vibrações e prece final, 10 minutos, acho que dá para fazer. Agora, se for para 12 minutos, não vamos nos penitenciar. Tá? Vamos ficar à vontade. Se for para 15 minutos, né, o ideal é que não vá, porque senão a gente vai esticando, nós vamos desligar 10 horas, que não é legal, né? Certo. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Fazer quantas coisas você não está falando para nós? Você está falando lá na tribuna da sala do centro espírita, tá? Certo. Agora, por favor, não comparem, né? Nós temos aí uma professora que iniciou tudo. Puxa vida, né? Não vamos falar da justiça aí. É como diz o Faustão, ela elevou muito o sarrafo, né? Ela elevou o sarrafo. Sabe o que é o sarrafo? É aquela... Advogados
são bons, os advogados são bons. Vai lá que você vai Não, ver. o advogado ele só faz perguntinha, ele só fala lá na hora. Agora, expor com o público é bem diferente, viu? Aliás, é a minha primeira vez, então tenham paciência. Pronto, vai lá, vamos com calma. Vamos lá. Então vamos lá, Boa noite a 8h45. todos. Eu me chamo Daniela, quem não me conhece. É um prazer estar com todos. Vamos iniciar com uma prece. Vamos desde já elevar nossos pensamentos e pensar em nosso Mestre e Irmão Jesus Cristo, em toda a luz e bondade que dele emana, e agradecer por cada amanhecer, por cada oportunidade que nos mostra que sempre podemos recomeçar. Vamos agradecer a oportunidade dada pelo Pai do estudo do Evangelho, ao plano espiritual que nos intui, nos auxilia em nossa reforma íntima, para que possamos, com amor, ajudar o próximo e efetivamente trabalhar no Evangelho em nosso dia a dia. Obrigada por essa oportunidade divina de preparação para levar a luz ao próximo. Graças a Deus que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar de casamento. Casamento e celibato. Casamento, será que é uma lei natural? É uma lei de Deus que é imutável? Ou é uma lei humana que se altera conforme as nossas necessidades? O Livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Veja que quando Kardec ele coloca a palavra casamento e logo em seguida a união permanente dos dois seres, entendemos que não é por acaso, pois isso quer dizer a conduta de dois seres que se unem para juntos caminharem para a evolução, para trabalhar a fraternidade, a paciência, o amor. Nessa seara, podemos trabalhar a solidariedade fraterna, que é a lei de Deus, pois a intenção de Deus é a união fraterna, para um trabalho conjunto rumo à evolução. Percebe-se aí que essa união é natural, porque somos interdependentes, precisamos um dos outros para que sigamos uma trajetória. Porém, o Instituto Social Casamento, ele sim, é uma lei humana, que durante os tempos veio a sofrer várias alterações desde a sua promulgação até os dias atuais. São as leis que devem acompanhar o progresso da nossa sociedade. Por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela foi inspirada pelo Plano Maior, porque ela tem como pilar a solidariedade no coletivo da sociedade. Ela coloca a família como a base da sociedade, que tem especial proteção do Estado. Já o casamento, ele é colocado como uma união, com direitos e deveres iguais entre homens e mulheres. Vejam aí que antes dessa Constituição de 88, anterior a ela, nós não tínhamos essa igualdade entre homens e mulheres. Então é um progresso que essas leis da humanidade se busca atingir de acordo com o que nossa sociedade espera, o progresso nosso mesmo, da humanidade. Ela precisa seguir. O casamento, ele é cível e é uma celebração gratuita. O religioso, inclusive, ele tem os efeitos cíveis. Mesmo quando você casa só no religioso, você tem dentro da nossa sociedade um efeito. E esse efeito, ele vai refletir dentro dos deveres e obrigações do matrimônio. Mas isso é regido pela lei da humanidade. Em uma pesquisa rápida, nós podemos verificar, inclusive, que o casamento ele existe em todas as sociedades do nosso planeta, cada qual com suas regras diferentes de acordo com aquela sociedade, com a evolução própria daquela sociedade. A pergunta 697 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta:
Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É a resposta dos espíritos. É uma lei humana, muito contrária das natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Bom, naquela época da resposta, nós não havíamos em nossa legislação a permissão de separação. Então, o casamento civil, a união humana, não era possível separar, era até a morte, né? Então, nós casávamos e não podíamos separar. E isso é contrário à lei de Deus, à lei natural. Por quê? Porque se dentro de uma sociedade humana, dentro da sociedade em que marido e mulher começarem a haver, por exemplo, agressões, deixar a vida insuportável, ser um fardo, Deus não quer um fardo. Deus é amor, Deus é bondade. A união que é da lei de Deus, ele busca a fraternidade, a solidariedade. Então, essa indissolubilidade absoluta que existia, não se tem amor, não se tem uma sequência da lei natural de Deus. Né? Tanto é que nós evoluímos, né, graças a Deus, e colocamos essa oportunidade do divórcio, caso o casamento não tenha mais condição de seguir. Mais para frente, na pergunta 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? A resposta dos Espíritos: seria uma regressão à vida dos animais. Seria uma regressão à infância da humanidade, aos tempos da selvageria, onde não havia uma organização da sociedade. Né? Porque, pela lei humana, o natural seria até uma união de vários seres, né? Um casamento, uma poligamia. Isso porque nós iniciamos dos animais, seguimos pelos instintos, né? Então os instintos estaria mais ligado ao sexo. E quanto ao casamento, ele é um progresso, porque ele visa uma monogamia amparada na fraternidade da união de dois seres. Inclusive, eu poderia aqui divagar como nossa sociedade evoluiu na questão do amor, na questão do casamento entre um homem e mulher, entre duas mulheres, entre dois homens, que na verdade é a lei do amor, é a lei da fraternidade, é uma oportunidade de se estar trabalhando a paciência, o amor entre todos, né? E dentro dessa oportunidade da união, que é o casamento, temos a família, que começamos a trabalhar também o amor fraterno marital. Também trabalhamos, quando nos é dada essa oportunidade divina, o amor filial, que é aquele amor incondicional, mas comparado com aquele de Jesus Cristo, por todos nós, seus irmãos. Celibato. O celibato, será que é uma lei natural? Ela é meritória perante a lei divina? Kardec responde: não, se for por egoísmo. Então, aquelas pessoas que não se casam porque querem evitar problemas, querem ser livres para fazer o que bem dá na telha. Não, isso não se tem um mérito perante Deus, porque não é natural. A natural é a busca da união com uma fraternidade. Mas vamos para aqui, para a questão 699 do Livro dos Espíritos. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que faz com que, com o fim de se votarem de mais completo ao serviço da humanidade? Os Espíritos respondem: isso é diferente. Eu disse, por egoísmo não se tem mérito, mas pelo sacrifício pessoal, por um bem maior, pelo bem da humanidade, sim, se tem o mérito. Temos, por exemplo, aqui várias pessoas
missionárias em nosso planeta que viveram o celibato em prol da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, temos o próprio Chico Xavier, temos hoje em dia ainda vivo o querido Divaldo, que dão a vida, que alguns deram e alguns ainda dão a vida para o nosso progresso, abrindo mão das alegrias da família, dos filhos, por amor ao próximo. Nesse caso, o mérito é grande e ele é louvável perante Deus. Então, o que vale para Deus sempre será a intenção. Se a intenção for boa, tem um mérito. Se for contrária, não. Aliás, essa máxima, ela rege o Espiritismo. E eu encerro aqui essa primeira parte. Eu espero que tenha levado algum conhecimento da palavra, da doutrina espírita, que Jesus colocou em nosso caminho para que nós possamos alcançar a reforma íntima. E agora vamos desde já pensando em nosso Pai, em nosso Mestre, em Deus, com toda a sua bondade, e vamos agora vibrar, porque vibrar é amor. Vamos, com essa luz divina, pensar nos nossos antepassados e vibrar por eles. Vamos pensar que eles estejam bem, que eles estejam no caminho da luz. Vibremos. Vamos vibrar por nossos irmãos que hoje se encontram desequilibrados, por todos esses estamos passando de provação, para que eles encontrem sucesso, para que eles encontrem em Cristo o amor e o equilíbrio necessário. Vibremos. Vamos, por fim, vibrar para os moradores de rua, que nesse momento nessa vida passam por provas, que difícil chegarmos e sermos empáticos o suficientes para chegar nessa condição desumana. Vibramos por eles, para que eles encontrem um teto, para que eles encontrem irmãos caridosos, que levem a eles o alimento, que levem a eles uma palavra de amor. Vibremos. E vamos seguir nessa intenção de vibrações de luz, a prece final. E eu trouxe aqui, eu imaginei um pouquinho mais de tempo, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja, graças a Deus. Para de rir de mim, Geraldo. Sorria para mim. Estou rindo para você. Ah, que bom. Olha, que bendito obreiros, né? Que está entrando mais com esse grupo, né? De gente nova, bem intencionada, bem preparada e já com esse potencial de divulgar a doutrina. Jorge, eu estou vendo o gato do Luciano. Olha, eu quero na reunião. Muito bom, viu, Daniela? Olha, todos vão dizer também, olha, muito boa a tua apresentação.
destacando. Existem temas que não tem a ver com a tua apresentação, mas existe tema que, quando nós estivermos falando lá para um grupo, precisa tomar um certo cuidado, porque senão a frequência, né, a plateia, as pessoas que estão assistindo, ou na hora de fazer pergunta, ou às vezes, né, eu já vi casos até no meio da exposição a pessoa querer fazer pergunta ou fazer colocações. O tema casamento é um deles que desperta essa vontade da pessoa perguntar e às vezes até colocar o expositor assim numa situação desconfortável, né? Porque se começa a falar da união de dois corpos, né, o menino e a menina, mas a pessoa lá está louca para perguntar, e como é que o espiritismo vê então dois corpos menino ou dois corpos menina, né? E isso, se acontecer uma situação dessa, primeiro que no meio da exposição, com uma máxima doçura, com uma máxima educação, pedir para a pessoa que espere, que mais à frente vai haver o momento dela poder fazer a colocação, né? Mas se ela fizer a primeira colocação e já começar a insistir, querer mais detalhe, pedir para ela, olha, eu vou ficar aqui no final da reunião, eu vou ficar aqui mais alguns minutos, nós podemos conversar. Então você tira o foco dela para ela não ficar insistindo, às vezes, no assunto que em público fica muito difícil, fica muito desconfortável para tratar e as pessoas não vão entender. E o casamento é uma dessas, né? Porque ficam ainda para nós humanos, fica meio distante a obrigação que Kardec traz lá das perguntas, né? Que nós estamos fadados, né, a viver marido e mulher, menino e menina, homem e mulher para a apropriação. Isso a doutrina espírita fala de forma conceitual. Mas se a gente tira isso daí e traz para o dia a dia, você vai ver a lei do divórcio, você vai, mas então pode divorciar. A doutrina espírita vai falar que pode divorciar. Então a pessoa vai falar, como é que é então? Se os espíritos ensinarem que o homem e a mulher estão fadados a estar juntos, a viver juntos, e que se eles pararem de viver juntos, segundo uma das perguntas, acho que é desse texto mesmo, fala, e se não ficar junto? E se ficar casando para lá, casando para cá? Os espíritos ensinam que é volta ao mundo animal. Então nós vamos estar fadados a estar juntos para crescer, e não sob a ótica da lei lá do Código Civil, lá do, sei lá eu, né? Mas sobre a lei divina. Né? É o homem e a mulher vivendo junto, procriando, se respeitando, né? E evoluindo, progredindo. Né? Isso às vezes vulgarmente é difícil entender. Então, se pinta uma pergunta dessa lá na hora do tema, na hora da exposição, tem que dar um jeito de pedir, responder de forma possível, que está lá dentro do contexto, mas se a pessoa insistir, ou se outros insistirem naquela mesma direção, pedir para falar fora. Porque senão vai criar aquela... É muito bom não criar polêmica. Mas eu acredito assim... Mas não houve, Daniela. Geraldo, eu acredito o seguinte, que quando você volta a sua... tudo gira em torno do amor, né? Quando você responde por esse princípio, que é o amor, eu acho que ele fica mais tranquilo também de responder essas questões, né? Porque para Deus, Deus o que vale é o amor, é a intenção. Tudo no Espiritismo é intenção, né? Depois, quando você começa a estudar bastante o Espiritismo, você começa a entender muita coisa, inclusive de não julgar o próximo, não julgar esses casamentos que são entre homens e homens, mulheres e mulheres, porque isso, pelo meu ponto de vista, pelo que eu entendi também, é que é natural. É natural, porque o que vale aí é o amor. Né? A reprodução é um dos caminhos do matrimônio, né? Que vem pelo casamento ou não. Né? Sem dúvida. Não. Concordamos com você totalmente. É que eu estou fazendo uma lembrança, porque se você estiver falando para 50 pessoas lá, e se vier a pergunta, às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta para deixar o expositor em desconforto. Sim, capciosa, né? Isso que você falou é perfeito, não tem a menor dúvida. Mas esse é o tipo de tema que muitas vezes o público fica em burburinho para querer colocar o expositor, ou mostrar que ele vê assim ou vê assim. Bom, muitas vezes
A pessoa quer levantar esse assunto para ele mostrar para as pessoas que estão lá que ele é contra o menino e o menino junto. Entendi. Mas se eu fosse responder assim, do jeito que eu respondi, seria correto ou era melhor não responder? Não, tá perfeito. Não abrindo muito, porque se abrir muito, vai vir outro, e daí o assunto vai ficar só nessa direção. O assunto vai ficar muito aí, porque daí o outro pergunta, outro pergunta, e aí você vai ficar numa situação difícil para atender todo mundo. Então, responder dessa forma que você respondeu, joga para a lei do amor, que resolve, mas se pintar, se essa coisa evoluir, é uma saída do expositor. Olha, eu vou ficar aqui um pouquinho até mais tarde, como o assunto é mais amplo, a gente pode conversar particularmente, né, dar saída, para poder também dar chance de outros perguntarem sobre outro assunto, sobre outro foco. Mas está perfeito. Outra coisa bem legal que você levantou é como a Débora fez, pegar no dia a dia, trazer para o cotidiano. Ela fez o laboratório, você foi lá na Constituição de 88, né? Então, veja, a Constituição de 88 já fala em solidariedade. Solidariedade é fraternidade que Jesus ensinou lá atrás, né? Então, a Constituição de 88 já privilegiou fraternidade. E amor e fraternidade são irmãos gêmeos, né? Se é que não são a mesma coisa, né? Então é legal trazer, eu pelo menos acho que é muito legal trazer para o hoje, né? Isso é interpretar a doutrina espírita para hoje. Porque às vezes a gente interpretar a doutrina espírita lá há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, é importante tudo, mas às vezes fica fora do nosso contexto de hoje. Então trazer para hoje, mostrar onde o amor é um bom instrumento, aonde ele resolve, aonde ele nos ajuda, aonde ele nos é útil no nosso dia a dia, eu acho 10. Então, está na Constituição. A Constituição de 88 é a nossa última carta, né? É a nossa última lei que rege até hoje. E está lá a solidariedade, aonde você citou ali, né? O que mais? Você viu que você fez em 15 minutos, né? Foi o tempo que eu planejei, mas eu planejei errado. Não, está perfeito. Está perfeito, não tem. Postura, equilíbrio, eu notei, tudo legal, tudo muito bom. Observou, pegou o conteúdo bem, né? O tempo foi aquilo, a direção foi legal, né? A prece inicial, a preparo, prece inicial, né? No final, as vibrações, né? As vibrações e a prece final, bem definida e bem cadenciada, né? Eu acho que a direção é a moldura. Muitos de nós vai fazer a direção e vai fazer a exposição também. A direção é a moldura. Importante lembrar mais uma vez, né, que ao fazer a direção, interessante não... Então eu vou complementar o que o expositor falou, não é legal. Porque se o dirigente da reunião se põe a complementar, passa para o público a impressão que o expositor deixou de fazer alguma coisa, que está aqui, é preciso complementar. Ele pode, né, estou repetindo isso, ele pode até colocar aquele assunto que ele está julgando legal, mas ele pode colocar como uma pergunta, se ninguém fez. Mas quando o dirigente se põe a complementar, é algo muito ruim para o público. Ele diminui a palestra do expositor, diminui o conteúdo do expositor. Fica a impressão que ele deixou de fazer alguma coisa, né? Então, é legal não fazer. A prece inicial boa, seriedade boa, maravilha. Mas não vale, Geraldo. Você é um doce, né? Olha, nós temos vários vícios, trate de apontá-los. Não tem não. Eu acho que você foi muito bem. Se é que eu pudesse fazer mais uma linha de reparo, quando a gente se vale, isso é quase que opinião minha, nem sei se é válido eu colocar, mas quando a gente vai fazer uma exposição baseada em perguntas do Livro dos Espíritos, e quando a gente fica fazendo as perguntas e respondendo, às vezes ela dá um tom meio artificial. Isso é um sentimento meu, pode até não estar certo. Agora eu leio a pergunta 697, Então, mesmo que depois você fez, não é o teu caso, porque você fez a pergunta, mas você comentou, né? Comentou com as suas palavras, que não ficou nada artificial.
Mas se a gente for fazer a pergunta, às vezes é como a gente vê. A pessoa, o tema dele são 5 perguntas. Ele lê as 5 perguntas e responde as 5 perguntas como está lá no livro. Às vezes isso aí passa muita artificialidade. Então é possível pegar um texto de 5 perguntas e você descobrir aquela pergunta que é mais importante para aquele contexto que você, para aquele conteúdo, para aquela sequência que você desenvolve. Lê uma pergunta e lê a resposta também, porque a resposta, muitas vezes, ela sendo lida exatamente como está, passa credibilidade. Mas se a gente pegar, são 5 perguntas, e eu ler as 5 perguntas, uma que me toma tempo, né? E outra que fica a impressão que eu estou lendo pergunta e resposta. É pedagógico, mas às vezes, para uma reunião pública, ela passa, às vezes, uma imagem de artificialidade, fica muito artificial. Está lendo a pergunta e está lendo a resposta. Ele tem a pergunta e tem a resposta. Então, quem sabe eleger uma pergunta que seja mais abrangente do texto, desenvolver o texto sem falar da pergunta. O jeito que está desenvolvido, sem falar a pergunta. Legal. Estou dando a minha opinião, né? Não quer dizer que isso esteja errado. Perfeito. Pelo amor de Deus. Muito bem, gostei. Vamos ver o que vocês... Nós estamos adiantando 21 e 13. O que vocês acharam? Acho que Eu a queria responsabilidade falar vai que... ficar grande para os próximos. Não, achei que foi muito bom, Dani, muito bom, muito clara, eu acho que você fala bem, né? Não tem muitos vícios de linguagem. Eu só queria complementar uma coisa com relação ao que o Geraldo falou, que eu vou tomar a liberdade de apontar outra forma de olhar essa questão de pergunta e resposta, que às vezes apresentar um pouco das nossas obras, né, das obras de Kardec, tal qual como elas são, né? Porque às vezes a pessoa chega lá a primeira vez e ela não sabe nem como é que as coisas são colocadas, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Então eu não sei, assim, eu entendo isso que o Geraldo falou, porque eu senti um pouco, parece que parou tudo aquilo, agora vamos para uma outra pergunta, né? Que as coisas parece que a gente não consegue ter uma ligação de uma com a outra, apesar de ser o mesmo assunto. Eu não sei, eu pensei enquanto o Geraldo falava que de repente uma sugestão para a gente, se for fazer, é dizer, a gente vai tratar essa e essa pergunta, né, do livro dos espíritos, e aí você desenvolve o texto não tendo que parar, fazendo uma ligação entre as respostas, porque tem sempre a ver, sempre o mesmo assunto. Não sei. Boa dica. Legal, bacana. Eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que o livro dos espíritos, ele se apresenta assim. Pergunta e resposta, sim. Se a pessoa falar, puxa, que legal, nossa, eu gosto desse negócio de pergunta e resposta, é lá que ele vai ter, né? Então, de repente, a gente apresenta as perguntas, a gente vai falar do livro tal, a pergunta é essa, né? Quando a gente está lá, né, pessoalmente, escreve na lousa, né, ou coloca lá, enfim, né, tem outras ferramentas, e aí quando você vai falar, você faz uma explicação de tudo junto, sem dar essas falsas. Legal. Perfeito. Mas foi ótimo, né? Perfeito. Também achei muito bom. Obrigada muito pela claro, dica. assim. Valeu. Aqui nas nossas reuniões da quarta-feira, a gente estuda o livro dos Espíritos e a gente fala as perguntas e as respostas, né, Dani? Você já assistiu também, né? Então, como é só do livro dos Espíritos, então entra a questão e a resposta, né? Mas deixando ali para os participantes também poderem interagirem. Mas legal. Não, sem dúvida. É que quarta-feira já é um público que não é um público que está vindo da rua, é um público já iniciado, vamos dizer assim, né? Então, é para detalhar mesmo, né? Mas para o público que vem da rua, talvez, né? Aí fica muito informal. Muito técnico também, né? Eu passei um link aí no grupo para quando a gente for fazer a palestra, fazer um speed test. Porque às vezes a gente está falando e a nossa voz às vezes se perde, né? Então às vezes a gente escolhe um lugar da casa que está longe do Wi-Fi. Então antes de fazer a palestra, passa esse speed para ver se a conexão está boa. Só mais um detalhe aí para a gente poder refletir. Legal. Maravilha.
Agora, só algumas observaçõezinhas com referência a perguntas e respostas. Geralmente, né, o Geraldo monta palestra, tem algumas palestras que é com base na pergunta e na resposta. Aí é mais fácil de tratar. A observação que ele fez, eu acho que no caso do casamento, ela usou algumas coisas, né, usando também as perguntas. Então, tem palestra específica da pergunta, que aí lê a pergunta e lê a resposta, seria interessante. E a outra é quando você vai aproveitar uma pergunta e resposta dentro de uma palestra que não tem referência ao Livro dos Espíritos. Eu acho que é só um detalhezinho. Delmiro, quando me foi passado o tema também, o tema foi esse. As perguntas tais do Livro dos Espíritos, casamento e celibato. Né? Então, eu acabei usando, mas as dicas são muito boas, né? Porque como é minha primeira vez aqui, é legal. Eu achei que seria importante colocar e depois dar uma divagada em relação a isso, entendeu? Que deixa um gancho, mas é isso mesmo, ele dá uma cortada, né? Quando você vai para uma outra pergunta, ele corta seu raciocínio e você para tudo e fala, vamos lá, agora é outra coisa, né? Bem por aí. Então, para finalizar, a intenção, por exemplo, na primeira palestra aí, para avisar, ele deu um tema que a gente nunca viu praticamente, então de vez em quando você recebe um tema, você vai fazer toda uma pesquisa e aí até o público vai aprender bastante, porque você vai explicar essa pesquisa. Então, é um tipo de palestra diferente. E a outra é o tema. Então, ele deu o tema do casamento, mas, por exemplo, a gente podia falar de política, poderia falar de algo que dá... muita gente tem a sua opinião, principalmente religião, política, né? Pode dar bastante. Então, como que a gente consegue, numa palestra que tem muita gente nova assistindo ali, e a gente conseguir sair de perguntas que alguém vai falar. Uma vez ele vai tentar fazer uma pergunta de novo, depois vai tentar uma terceira vez. Então, tem momentos da palestra que a gente vai ter esse tipo de coisa. Então, ou o casamento, ou a palestra de casamento, foi uma puxada para esse tipo de situação que a gente vai ter no dia a dia ali, da pessoa que está querendo falar, ou já acabou as perguntas, tem uma pessoa querendo falar mais ainda. Então, é para a gente viver isso daí mesmo e ter essa noção no dia a dia. É isso aí. Eu queria colocar uma coisa. Eu acho também que o dirigente não pode ficar desatento à palestra. Né? Ele precisa estar o tempo todo ligado e, às vezes, para o expositor, é difícil a pessoa se sair, né, de uma situação, às vezes, ou até de perceber que existe, né, ali uma segunda intenção, numa pergunta. Então, eu acho que o dirigente tem essa função também de estar de olho nessas coisas, né? De repente você às vezes consegue olhar o rosto da pessoa, né? Você consegue ver se a pessoa estava cochichando, se não estava, e às vezes dizer, olha, gente, não é melhor, né? Fulana, você pode ficar aí um pouquinho depois, a gente, né? Então, eu acho que às vezes o expositor tem que trabalhar junto com, o dirigente tem que trabalhar junto com o expositor para poder lidar com essas situações mais delicadas. Eu gostei da observação da Débora. Um caso particular meu, quando eu acabo de falar, eu dou graças a Deus quando o dirigente faz uma pergunta, porque dá tempo de você tomar uma água e refazer o raciocínio. É muito legal essa observação da Débora aí. Eu acho que é uma dupla, né? A pessoa tem que estar ali, tem que estar junto. E ademais, né, logo na semana passada eu já havia lembrado que naquele dia, ali, naquela hora da reunião, o dirigente ele manda no centro. Então ele conduz, lógico, né, com amor, com carinho, com sabedoria, etc. Né? Até no finalzinho, quando termina, mais um motivo para o dirigente estar ligado, quando termina a palestra e vê que o público não tem nenhuma pergunta para fazer, então o dirigente faz uma pergunta amorosa, não é uma pergunta capciosa. Eu já vi no André uma vez, o dirigente foi fazer uma pergunta, ele pegou aquela folhinha de uva lá que tem lá não sei qual livro agora, tem uma folhinha de uva e tem uma explicação por que a folhinha de uva, mas é algo totalmente fora do tema. A pessoa fez aquela pergunta para o expositor não sabia.
Então, não é essa pergunta que é para fazer. É levantar a bola, é falar uma coisa que não é a dúvida do dirigente, é um assunto leve, assunto do contexto da exposição, para que o expositor possa responder aquela pergunta e ocupar aquele espaço e enriquecer um pouquinho mais aquela exposição. Então, é mais um motivo para o dirigente ficar realmente atento, e é uma parceria mesmo. E para encerrar, quando eu fiz a colocação, fiz as perguntas, não foi porque está tão bem, né? O trabalho está sendo tão bem, você se lembra que eu pisei em ovos para falar, né? Nem devia ter falado. Isso aí já é extremismo, já é algo, já é melhorar algo que já está muito bom, né? Por isso que eu estava cuidadoso para dizer, para levantar, que porque já é um passo muito além, né? Não tem essa conversa. Eu vi que a Daniela ficou assim, mesmo que eu não estou conseguindo ver direito, mas é que ela ficou não fica preocupada, não. Isso aí, eu já entrei num terreno de perfeccionista, uma coisa horrorosa, não devia falar, mas tranquila, olha, fica tranquila. Colocação da Débora, em cima, olha, maravilha. Eu acho que o prêmio da eternidade está ganhando um timaço. Geraldo, mas essas colocações são muito preciosas para quem está começando, tentando falar em público, né? Porque eu realmente eu tenho muito receio, eu fico vermelho, eu fico quente, é um complicador. Sempre foi na minha vida toda, quando tinha trabalho que você tinha que falar lá na frente, aquilo era terrível para mim, tanto é que na minha profissão eu não fui para a seara criminal, porque tinha que fazer lá na frente júri, não, melhor não, né? E porque eu queria também um caminho mais leve, né? Mas enfim, é sempre bom ouvir, e nós estamos aqui mesmo para poder aprender, para poder ter esses toques, né? Sempre lembrando, para mandar no estresse, não o estresse mandar na gente, respirar. E antes de começar, respirar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respirar pausadamente. Que eu vou ganhar guerra do estresse. Eu vou deixar o estresse no tamanho certo. Agora, se a gente, quando for preparar uma exposição, fazer uma exposição, estiver lá como se estivesse no barzinho bebendo, então acabou. Vai ter estresse mesmo. E é isso que faz com que a gente prepare, que a gente faça um roteiro, que a gente estude aquele assunto, que a gente puxe outros assuntos do cotidiano para encaixar lá, para tornar a exposição pedagógica, colocar didatismo ali em tudo, para que realmente entende tudo isso implica em simplicidade. Lembra que eu falei na semana passada? Não é necessidade de fazer grandes citações. Olha, Leon Diniz falou que papapá. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é reencarnação, eu vou falar de Leon Diniz, né? Só para me mostrar que eu estou... Então, respirar, ter um roteiro bem elaborado, né? Bem em cima, que como disse a nossa primeira exposição, que nem olhou para o roteiro, não era nem roteiro mais, já era, mas já parte dela, né? Então, um roteiro bem compreendido é metade do estresse que foi embora. Depois respirar e fazer tranquilamente. Isso são duas ferramentas que fazem com que a gente compreenda melhor essa situação. Perfeito. Vamos ver quem vai fazer semana que vem. Eu acho que vai a Celita, né? Daniela já fez. A Celita, a Fernanda? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Está quase pronta. O meu é só no final, só no mês que vem. Aí não vê. Mas já... É 2 do 9, né? Não, é que como nós levamos a Joyce mais para frente, eu estou pegando na sequência. Pode ser ou não? É que você já começa a inauguração com essa qualidade, com essa presença dessas meninas, aí fica um pouco difícil para os demais, né? Aí nós vamos estar numa saia justa. Mas um mês a mais, um mês a menos... Nossa,
Nossa, meu Deus. Ah, vocês são os doces. Já tô com dor de barriga desde já, Não. Geraldo. Tranquilo. Então, Celisa e Fernanda para quarta-feira que vem, pode ser? Pode Tranquilo? ser? E para a gente encerrar, como a Daniela tratou do celibato, casamento e tal, vocês viram a piadinha que o Percy colocou lá no grupo hoje? O japonês que está há 50 anos casado. Qual foi a luz que ele encontrou? Os 25 anos de casado, ele pegou a mulher e fez uma viagem para o Japão. 50 anos ele foi buscar, deixou ela lá e foi buscar. Então 50 anos foi maravilha. Só o seu Percy mesmo para colocar essas coisas. Isso aí tá tão louco. Legal, gente. Vamos encerrar então? Alguém faria a prece final pra gente? Não? Posso fazer. Estão me ouvindo? Ouvindo. Então vamos lá. Vamos neste momento encerrar o nosso trabalho. Agradecer aos amigos do plano espiritual que estiveram conosco em cada minuto dessa aula, nos intuindo, nos orientando, principalmente nos acalmando. Que eles nos acompanhem na nossa próxima semana e que na quarta-feira possamos nos encontrar todos com saúde e muita alegria. Que assim seja. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado a todos. Olha, maravilha. Esse gato tem um olho azul, não, Joyce? Olha. Tem. É a Milu. Olha lá. Obrigada, gente. Obrigado. Gente, obrigada. Boa noite a todos, viu? Bom restinho de semana para vocês. Parabéns. Igualmente. Obrigada.